Dia, povo santo. Deus abençoe o dia de vocês. Bora para mais um dia que o Pai, Ele já fez. Bora agradecer ao Senhor por mais um dia. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Que hoje seja mais um dia de romper, mais um dia de avançar. Que alegria poder estar aqui com vocês. Deus abençoe. Bom dia, Beth. Deus te abençoe, minha irmã. Feche seus olhos aí onde você está. Fala com seu Pai. Inclina o seu coração para Deus nesta manhã. Que hoje seja mais um dia da gente poder recomeçar. Sabe? Recomeçar em Deus. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Bom dia, Papai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Eis-me aqui, Espírito Santo. Que o Senhor manifeste a Tua vontade, faça o Teu querer nesta manhã. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Nós agradecemos ao Senhor pelas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado por isso, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada irmão que já está aqui comigo, pela vida de cada irmão que vai entrar ainda. Deus, eu entrego os nossos caminhos diante do Senhor. Peço que o Senhor possa mesmo conduzir, endireitando as nossas veredas. Sonda mesmo, Pai, o nosso coração e volta ele ao Senhor, Pai. Nós queremos, com o rosto desvendado, contemplar a Tua face, para que possamos ser transformados, Deus, de glória em glória, em nome de Jesus. Pai, bem sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro bem presente, o Senhor é aquele em quem nós nos refugiamos. Nos esconda nessa manhã debaixo da Tua mão santa e poderosa e nos faça mesmo, Deus, invisíveis aos olhos dos nossos inimigos. Nós queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, limpa mesmo a nossa mente, purifica o nosso coração, muda as nossas vestes, limpa, Pai amado, as nossas vestes, a nossa roupa e a nossa condição diante do Senhor. Pai amado, prepara os odres, Deus. Nos dê novos odres para receber vinho novo. Em nome de Jesus, este é o nosso pedido. Coloca anjos, Pai, cercando a nossa casa, o trabalho daqueles que estão, o carro, o ônibus, a ida para a escola, para o trabalho daqueles que estão, Pai, a caminho. Coloca anjos guardando, anjos livrando de todo mal, de todo ataque das trevas, de toda armadilha do diabo, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, nós cremos no novo do Senhor para esta manhã. Nos coloca posicionado no lugar que o Senhor já separou para nós. Em nome de Jesus, nós queremos aprender mais da Tua palavra, nós queremos entender mais da Tua palavra. Aviva o nosso coração, Pai, nos reposiciona diante do Senhor, traz renovo, traz refrigério e traz salvação nesse lugar, em nome de Jesus. Pai amado, reconheço que eu sou somente a torneira aqui nesse lugar, então flua, Pai, através de mim, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, povo santo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu acredito muito no novo que Deus ele tem para poder liberar sobre as nossas vidas hoje. Então já toma posse aí do novo que o Senhor tem para liberar sobre a sua vida. Não recebe vinho novo se você não mudar o odre, sabe? O odre, quando ele tá velho, ele não suporta vinho novo. Então, para receber vinho novo, você tem que trabalhar o odre. Então, começa nessa manhã a preparar o seu odre, que é a sua casa, que é o seu coração, que é a sua mentalidade, para que você possa receber o novo de Deus. Tem muita gente virando para Deus e falando assim: Deus, derrama vinho novo, Deus, derrama o seu novo, Deus faz de novo, qual que é a instrução para hoje? Mas na verdade o seu odre não está preparado para receber o vinho novo do Pai. E se ele liberar um novo sobre a sua vida, o odre vai se romper porque ele está velho. Então começa nessa manhã, voltando seu coração para Deus, falando assim: Pai, olha para a janela, olha para o céu. Se você tem a oportunidade de olhar para a janela, para o céu, você fala assim: Pai, muda o odre nesta manhã. Sabe, traz um odre novo para que eu possa receber o vinho novo do Senhor. Só vai receber vinho novo aquele que muda o odre. Só recebe o vinho novo aquele que mudou o odre.
E nessa mesma passagem do odre, quando a gente olha para a passagem do odre, vai também falar assim que não se pega um remendo velho e coloca numa roupa nova. E aí depois ele fala, nem se coloca vinho novo em odre velho. Quando ele diz que não se pega um remendo e coloca numa roupa nova, ele está dizendo assim, olha, eu morri por vocês. O maior sacrifício, aquilo que era necessário ser feito, eu já fiz por vocês. O papel seus agora é pegar essa roupa nova e vestir. O problema é quando nós olhamos para o Evangelho e nós pegamos somente aquilo que nós precisamos. Somente aquilo que nós damos conta de pegar. Ah, isso aqui eu dou conta, então vou pegar isso aqui. Aí você vai pegando e vai remendando, sabe? Você remenda toda a sua roupa. Quando na verdade ele falou assim, para de remendo. Pega a veste nova e coloca a veste nova nessa manhã, sabe? Não sei a sua idade, não sei a sua profissão, não sei qual que é o seu posicionamento diante de Deus hoje, mas que você possa ter um coração inclinado ao Senhor em nome de Jesus nesta manhã, sabe? Pega veste nova e coloca vestes novas nesta manhã, com alegria, com paz, com regozijo, com refrigério, sabe? Com ansiedade lá embaixo. Porque o Senhor, Ele tem novo para fazer nas nossas vidas, mas nós precisamos estar com o nosso coração aberto para pegar a nova veste e não só o remendo. Para trocar o nosso odre para receber o vinho novo. E não só pegar o vinho novo no odre velho. Obedeça aos comandos antigos. Eu, por exemplo, Raira Luiz, eu estou proibida de fazer a oração. Deus, dá direcionamento. Deus, faz o que o Senhor quer fazer. Eu estou proibida de pedir esses direcionamentos para Deus. Por quê? Porque eu ainda estou presa em direcionamentos do passado que Ele já me deu e eu ainda não me posicionei. Entende? Tem gente que vira para Deus todo dia e fala, Deus, o que o Senhor quer de mim hoje? E Deus não fala nada, e Deus não vai responder, sabe por quê? Porque você ainda não se posicionou no que Ele te pediu lá no passado. Você ainda não entregou o jejum que Ele te pediu no passado. Você ainda não fez o novo posicionamento, você ainda não se retirou das mesas que Ele pediu para você se retirar. Então, antes de você pedir um novo direcionamento para Deus, certifique-se de que você cumpriu o que Ele te pediu no ontem, tá? É isso, gente. Abram a Bíblia de vocês lá em Romanos 12. Hoje nós vamos para Romanos capítulo 12. Vamos ler lá, pega seu caderninho de anotação, lápis, lapiseira, caneta, borracha, tesoura sem ponta. Gente, vocês querem cantar a música, né? Eu quero viver algo novo, mas não fez nem o velho ainda. Prepara o seu odre para receber o novo de Deus. Purifica o seu coração, santifica a sua vida, santifica a sua mente, circuncida o seu coração. E aí você vai viver o novo de Deus. Se o odre não estiver novo, não tem vinho novo. Só depois de você mudar seu odre, você pode cantar. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. É isso, né? Você quer cantar essa música, né? Todo mundo canta, na igreja o povo levanta a mão, aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas não muda o odre, não vai receber nada novo de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Vira pro seu irmão que está do seu lado e fala assim, irmão, muda o seu odre. Se você não tem um irmão do seu lado para falar, escreve isso aí agora. Pronto, agora na live vai ter, olhe para o seu irmão da direita, olhe para o seu irmão da esquerda. E você que não tem irmão para olhar, você vai escrever. Escreve assim, irmão, mude o seu odre. Escreve isso aí. Irmão, mude o seu odre. Bom dia, amiga Carlinha. Deus te abençoa. Olha, escreve isso. Vou esperar vocês escrever. Irmão, mude o seu odre. Hoje nós vamos falar sobre sacrifício vivo para Deus. Irmão, mude o seu odre. É isso aí. Edna, Cleone, glória a Jesus. Mai, eu falei pro meu esposo. Esposo da Mai, mude o seu odre. Ai, bom dia, gente. Que a graça e a paz do Senhor encha o seu coração. Eu comecei falando, irmão, mude o seu odre. Irmão, pegue a sua veste nova.
Porque o evangelho do Pai não é só self-service. Você não pega somente aquilo que você precisa. Ou você pega tudo que o Senhor tem liberado na sua vida em totalidade, ou não vai. Pegou a visão? Muda o seu odre. Sabe, gente, a coisa mais linda é a gente viver os planos de Deus em totalidade. É a gente estar com o nosso coração disposto a viver a plenitude daquilo que Deus tem liberado sobre a nossa vida. Mas nós precisamos circuncidar o nosso coração todos os dias. Sabe, eu tenho que olhar para mim e falar assim: Raira, trabalhe o seu odre. Trabalhe o seu odre. Tem coisa que Deus vai fazer. Tem coisa que sou eu que tenho que posicionar. Então, as saídas das mesas que não louvam ao Senhor, que não adoram ao Senhor, você tem que se levantar dessas mesas. Você não pode ficar tolerando Jezabel, que é uma doutrina de tudo pode, não tem problema, uma doutrina de intimidação, uma doutrina que quer se posicionar, que vive te mandando ordens, sabe? Esse povo que não anda com princípios que estão na palavra, que não são de verdade. Você tem que se posicionar em relação ao pecado. Sem ciúme, sem inveja, sem roubo, sem morte, sem mentira, sem ganância. Você tem que mudar o seu odre. Isso Deus já liberou sobre as nossas vidas. Agora o posicionamento quem faz somos nós. Entende? Não vai receber vinho novo de Deus se não mudar o odre. Ponto final. Já escreveu o irmão mudou o odre? Amém. Romanos 12, versículo 1. O título da minha Bíblia diz o seguinte: sacrifício vivo para Deus. Vou pegar aqui as duas traduções. Gente, olha que coisa mais linda. Ganhei essa Bíblia no domingo. Deus tem falado muito comigo sobre novos lugares, sabe? Novos posicionamentos que eu tenho que ter. E por isso que eu tô falando isso aqui com vocês. A gente só libera daquilo que a gente tem. A gente só transborda daquilo que a gente já se encheu. Então, o Senhor, desde sexta-feira, Ele tem falado isso comigo. Novos posicionamentos. E é o que eu estou liberando aí sobre a vida de vocês. Quer alcançar novos níveis? Novos posicionamentos. Eu achei a coisa mais bonitinha porque no domingo Deus começou a falar isso no meu coração no sábado, sobre novos posicionamentos. Aí quando foi no domingo Ele me entregou um livro que é Quebrando as Cadeias de Intimidação. E quando foi no domingo, o pastor Rodrigo, ele virou depois do culto e me entregou essa Bíblia. Essa Bíblia era dele. E ele entregou e falou assim: agora ela é sua. E eu achei a coisa mais bonitinha, porque se o Senhor entregou é porque existe algo vindo aí, né? Eu vou precisar dessa Bíblia. Ontem o Felipe, ele comentou sobre propósito, e na parte que ele tinha falado sobre propósito, é que Deus, Ele vai nos equipar com aquilo que nós vamos precisar. Ou seja, tudo que está relacionado com o seu chamado, com o seu propósito, Deus já certificou de te entregar. Se você vai precisar de uma espontaneidade, Ele já te entregou. Se você vai precisar de criatividade, Ele já colocou nas tuas mãos. Então, tudo que é necessário para você cumprir o seu chamado, o Senhor, Ele já te entregou, tá? Então, se eu recebi essa Bíblia, com toda certeza, um grande propósito tem. Romanos 12, na Almeida, vai dizer uma nova vida, e na NVT, sacrifício vivo para Deus. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Não está falando que é do tipo que nós consideramos agradável, e sim que Deus considere agradável. Na Almeida vai dizer: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Esta é a verdadeira forma de você adorá-lo. Vamos entender. Toda vez que a Bíblia vai falar de sacrifício, a primeira coisa que vem na nossa mente, nós vamos voltar lá no passado, quando Deus tinha estipulado para que o homem, toda vez que pecasse, oferecesse ali um sacrifício para perdão de pecado. Então toda vez que o homem pecava, tinha sacrifício. E esse sacrifício envolvia derramamento de sangue. Tinha que matar um animal.
Esse era o sacrifício, esse era o holocausto. Havia ali derramamento de sangue com a morte de algum animal para que houvesse perdão de pecados. Então, quando nós falamos de sacrifício, o sacrifício é morte. Só que aqui ele usa um paradoxo. É uma coisa que ele vai olhar assim, como assim? Você vai fazer um sacrifício vivo? Como que é isso? Primeira vez que a gente vai ver aqui a palavra agora falando de um sacrifício que é vivo. Porque sacrifício remetia à morte. Mas agora ele está pedindo para que nós oferecermos a conjugação. Ele pede para nós oferecermos um sacrifício vivo a Deus. O que seria então esse sacrifício vivo? É você inclinar e sacrificar a sua mente, o seu coração, a sua vida, a sua carne. Essa primeira natureza, sabe, que nasceu ali e ficou corrompida, ela vai precisar morrer. É tanto que quando Jesus ele encontra com Nicodemos, uma das coisas que ele fala é: Nicodemos, necessário é você nascer de novo. Ele estava se tratando e referindo que teria que acontecer uma morte. Uma morte teria que acontecer e teria um novo nascimento. Aí Nicodemos, para quem não conhece a história, Jesus chega de frente a Nicodemos, ele vira e fala assim: ó, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. E aí Nicodemos buga a mente: como assim? Eu não já sou grande para poder nascer de novo? Ele estava se referindo a uma morte, a um novo nascimento no espírito. Ele fala: é necessário nascer de novo da água e do espírito. Ou seja, é necessário você ser batizado, Nicodemos, você se arrepender dos seus pecados e agora nascer de novo, mas nascer do Espírito. Esse é o sacrifício que o Pai espera de nós, que as obras da nossa carne, elas sejam mortas, que o homem carnal, ele possa morrer, para que haja agora um governo de um homem espiritual. Quando ele vai falar, ofereçam a Deus um sacrifício vivo, ele está dizendo, deixem de lado a sua natureza carnal. Começa a se inclinar para as coisas do Espírito, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Colossenses vai falar um pouco sobre isso, sobre nós morrermos para a nossa natureza carnal. Quando Jesus, tem um episódio que Jesus ele sobe para poder orar no Getsêmani, e quando ele sobe para orar no Getsêmani, ele pede os discípulos, os mais chegados, os amigos, e fala assim: olha, orem comigo. Chegou tarde não, Lucas, chegou no horário bom, acabei de começar. Acabei assim, entre as aspas, viu? Mas eu tô bem no início do capítulo, nós estamos estudando Romanos capítulo 12, acabei de ler até o versículo, só li o versículo 1. Então dá para você aí acompanhar. Quando Jesus ele chega para orar no Getsêmani, ele vira para os discípulos Pedro, Tiago e João e fala assim: orem comigo. E Jesus estava num momento ali de aperto no coração, porque ele sabia que ele iria se separar do Pai. Então ele fala assim: ora comigo porque eu estou muito aflito. Alguns chegam a dizer que ali naquele momento Jesus ele estava num momento depressivo, porque ele começa a pensar nesse ponto de se separar de Deus, né? Ele chega a suar sangue. Era um ponto alto de depressão. Ele estava naquele momento, ele queria amigos que acompanhassem ele naquele momento de dor, de sofrimento, de ansiedade, de sofrimento. Jesus experimentou esses sentimentos. E os amigos dele que estavam ali dormem. E aí ele volta, desce e fala assim: orem comigo, vocês estão dormindo. Ele sobe de novo, vamos tentar novamente? E aí os discípulos dormem outra vez. E quando Jesus desce, ele fala assim: olha, vocês não podem vigiar comigo nem sequer uma hora. Olha, vamos descer. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando a gente vê essa palavra sendo citada, algumas pessoas dizem: eu pequei porque a carne é fraca. Não, quando Jesus ele diz essa questão, ele não está se referindo à carne é fraca para o pecado. A carne, na verdade, para o pecado, ela é muito forte. Quando ele fala que a carne é fraca, ele está dizendo: a carne é fraca para se submeter às coisas que vêm de Deus. A nossa carne é fraca para ler Bíblia, a nossa carne é fraca para orar, a nossa carne é fraca para jejuar, porque ela nunca quer
se inclinar para as coisas de Deus. Então, quando ele fala para nós oferecermos sacrifício vivo, é sobre esse sacrifício que a palavra de Deus está falando. Um sacrifício que vai envolver uma morte carnal. Quem aqui já dormiu lendo Bíblia? Ou pelo menos já teve sono? Coloca assim, já aconteceu. Gente, é a coisa mais normal. Se você tiver com insônia, pega a Bíblia para ler. Rapidinho você dorme. Por quê? Porque a carne, ela não dá conta. É nesse ponto que a carne é fraca. A carne é fraca para se inclinar para as coisas do Espírito. Deixa eu ler uma pergunta aqui. Oi, Raira, eu queria os estudos que o Felipe falou. Ô, Paty, ele pediu um tempinho para poder redigir, porque ele falou que como ele fez a anotação para ele, tá um pouco bagunçado ainda. Mas eu vou pedir e eu mando no grupo assim que ele encaminhar. Combinado? Então, a nossa carne, ela tem essa tendência a ser fraca para se inclinar para as coisas que vêm de Deus. Mas aqui Romanos está dizendo o seguinte, olha, ofereçam o corpo de vocês, a vida de vocês, como um sacrifício vivo, santo, do tipo que é agradável a Deus. Ele está falando, deixe de lado os seus desejos carnais e comecem a viver uma vida onde o Espírito Santo é que vai te governar. E ele vai dizer o seguinte, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Em outras traduções, esse é o culto racional. Culto racional, quando nós oferecemos uma adoração verdadeira a Deus, sabe? Uma adoração verdadeira a Deus. Então, o sacrifício vivo, ele está relacionado com você mortificar a sua carne, adorar a Deus com uma vida em santidade. Pegou? Vamos de novo? Sacrifício vivo está relacionado com você mortificar, deixa eu escrever isso, senão você vai esquecer. Mortificar a sua carne. Se você quiser escrever, escreve aí nos comentários que fica mais fácil. Sacrifício vivo está relacionado com a mortificação da carne, adorando a Deus com uma vida de santidade. Pegou a visão? Então, toda vez que alguém te perguntar como eu posso oferecer um sacrifício vivo a Deus, você vai falar assim, adorando a Deus com uma vida em santidade. Adorando a Deus com uma vida em santidade. O que é sacrifício vivo? Sacrifício remete à morte, porém está falando de um sacrifício que é vivo. Então nós morremos para essa natureza carnal e nos inclinamos para as questões que são do Espírito. Só, gente, que eu vou ainda falar mais um pouquinho e a gente vai entrar no versículo 2. Você só consegue mortificar a sua carne fazendo crescer a sua natureza do Espírito. A gente não consegue simplesmente combater a carne falando assim, não vou fazer isso mais, não vou fazer aquilo mais. É necessário que uma porção do Espírito cresça dentro de você para que você consiga combater essa natureza carnal. Nós vemos que a palavra diz que o Espírito milita contra a carne o tempo todo e o leão que tiver sido alimentado mais, esse vai engolir o outro. Se a sua carne tem se alimentado mais, se você é do tipo de pessoa que está ali comendo tudo que quer, vivendo a vida que quer, fala o que quer, mente, ganancioso e está só crescendo nisso, senta o tempo todo na roda de escarnecedores. Gente, não tem coisa pior do que você sentar numa roda de escarnecedores, pessoas que o tempo todo estão zombando, estão rindo de alguém, estão debochando do outro. Sai desse tipo de mesa, ou você vai começar a se assemelhar a ele, você vai começar a parecer com ele. Então, se você não sai desses tipos de mesa, o seu coração vai sendo alimentado daquilo e você vai dando vazão para as coisas da carne, porque a carne adora zombar dos outros. A carne, ela
ama fazer uma piadinha sem graça. A carne, ela ama se inclinar para as coisas que vão satisfazer os desejos dela. E o desejo da carne é mentira. O desejo da carne é sobressair sobre o outro. O desejo da carne é a ganância. O desejo da carne é que eu encher a cara, encher lá com tomar os gorozinhos. O desejo da carne é você satisfazer tudo aquilo que gera prazer. Gente, eu vou falar com vocês que a nossa carne é mal e ela é mal desde a infância. Quando a gente olha para uma criança, eu não sei vocês, mas eu já fiz esse tipo de brincadeira com a minha irmã, com outras crianças. De você fazer uma brincadeira de tipo, ai, tipo assim, você fez que machucou e a criança... Sabe, a criança, igual, brinca, tem vezes que a criança brinca de dar susto, né? Ela faz bu, e aí, se assusta e a criança, e a criança ri. As crianças, elas tiram gargalhadas quando você tá, tipo, chorando, ou você doeu, algo que doeu em você, algo que te assustou. A criança ri. Isso mostra e prova o tanto que nós somos mal, o tanto que a nossa natureza, ela é horrorosa, sabe? A nossa natureza carnal, ela é má. Ela é má. E ela vai sorrir mesmo. E nós precisamos o tempo todo nos encher das coisas que vêm do Espírito. A carne oferece uma falta de alegria. Nós precisamos nos encher das coisas que vêm do Espírito, porque se o nosso Espírito estiver forte, ele vai engolir as coisas da carne, que quando vier aquele ciúme no seu coração, o Espírito vai estar tão sobressaindo na sua vida, que você vai falar assim, opa, está errado, conserte seu coração, Raira. Não, você não vai participar dessa roda. Se o seu Espírito estiver bem, você vai saber as mesas que você não pode mais ficar sentado. Se o seu espírito estiver no ponto alto, você vai conseguir compartilhar. Você vai conseguir liberar a palavra sobre a vida do seu irmão. Você vai conseguir edificar a vida de outros, transbordar daquilo que você tem carregado. Porém, se você não mortifica a sua carne, ela vai gritar. E ela vai transmitir, transbordar das coisas que vêm dela. Amém? Coloca um amém aí? Posso ouvir um amém, igreja? Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala, aprenda a mortificar a sua carne. Ou, se você quiser escrever melhor, aprenda a alimentar cada vez mais o seu espírito. Aprenda a alimentar cada vez mais o seu espírito. Eu até entendo, sabe, algumas pessoas que hoje não conseguem uma constância com Deus. Você não vai conseguir uma constância com Deus só estabelecendo no seu coração assim, agora a partir de hoje você é uma pessoa melhor. A partir de hoje eu vivo uma vida de santidade. Não é só isso, gente. Você não vai conseguir viver uma vida de santidade se você não alimentar o seu espírito. Aprenda a alimentar cada vez mais o seu espírito. Amém. Glória a Jesus. Versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para vocês. Almeida. E não vivam, aqui está falando, não imitem o comportamento do mundo. Aqui diz, não viva conforme os padrões do mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantas vezes nós vemos esse versículo sendo usado de maneira errada? Porque Deus vai derramar sobre a sua vida a boa, perfeita e agradável vontade dele. Experimente, meu irmão, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que as pessoas às vezes acabam esquecendo de citar o que diz anteriormente a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Antes de você viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa parar de imitar os comportamentos do mundo. Você precisa parar de viver conforme os padrões desse mundo. É essa parte que antecede ao boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Só vai experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus aqueles que não vivem mais conforme os padrões desse mundo, aqueles que já não mais imitam o comportamento e os costumes deste mundo. Permita que o Senhor, Ele transforme a sua mente, Ele transforme o seu modo de pensar, ou, conforme a Almeida diz, que Ele dê uma renovação na sua mente. O que é isso? É você olhar para as coisas que o mundo está fazendo e isso já não mais gerar prazer no seu coração. Às vezes a gente olha e você fala assim, o mundo está fazendo isso, mas você sabe que não é bom, que não é legal. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, é lógico, óbvio, que eu ainda tenho 50 milhões de coisas para poder mudar dentro do meu coração. Mas uma coisa que eu já venci, eu não vou colocar peso sobre a sua vida, mas eu já venci. Roupas. Hoje, se você vai comprar roupa, as roupas que tem disponível para as mulheres nas lojas, é tudo com cropped, decotão, decote tendo umbigo, é tudo roupa muito pelada. Eu olho para isso e eu falo assim, como isso é ridículo, como isso é feio, como expõe. Quando eu vejo uma mulher usando uma roupa muito decotada, mostrando o peito até lá embaixo, mostrando a barriga, eu falo assim, ainda não descobriu o valor que tem. Porque a mulher, ela não precisa mostrar o seu corpo para ela ser valorizada. O mundo sim diz que para você ser valorizada, para você expor o que você tem de bonito, você tem que mostrar o seu corpo. Para mim, a mulher, ela tem muito mais coisas valiosas, preciosas do que o peito, a barriga, a bunda e qualquer outra coisa, a perna, sabe? Eu acho que os valores eles estão em outros lugares e não no corpo. Mas o mundo diz que o corpo é bonito e o corpo tem que mostrar. É aí que a palavra está dizendo em Romano, transforme a sua mente. Mude a sua maneira de pensar. Se o mundo diz que barriga de fora que é bonito, você tem que falar assim, opa, não. Eu ando na contramão do mundo. Eu ando de uma maneira diferente que o mundo oferece. Outro ponto, roupa para usar na igreja e outra roupa para outros momentos. Andresa, tem gente que usa dessa forma, né? No casamento você pode colocar uma roupa super decotada, um vestido super curto, mas para ir para a igreja não pode. Eu acho que a sua roupa, ela tem que glorificar a Deus, seja no casamento, no aniversário, em qualquer lugar. Até mesmo para aqueles que vão para a praia. Você está na praia, o ambiente da praia é biquíni, então todo mundo vai usar biquíni. Você não vai estar chamando mais atenção que os demais, porém o seu biquíni deve ser comportado. Coloca uma calcinha maior, o homem deve usar uma sunga legal. Os homens no mundo têm costume de usar sunga branca, que coisa mais horrorosa. Tem que ter uma mudança nesses comportamentos. Até para as minhas filhas de 6 e 10 anos, eu tenho dificuldade para comprar roupa. É só curta, mini. Sim, Sabrina, é uma luta. O mundo hoje, né, quando você vai comprar roupa, tem essa dificuldade. Mas a palavra está dizendo, transforme a sua mente. Transforme a sua maneira de pensar. Se o mundo está dizendo que é dessa forma que deve viver, você tem que falar assim, opa, eu vou dar meia volta porque a minha maneira de viver é diferente da que o mundo oferece. Gente, nós lemos o primeiro versículo e o segundo versículo e eles fazem um bloco só. Para você viver uma vida de sacrifício vivo a Deus, você precisa ter uma mudança na sua mentalidade. O seu comportamento tem que ser diferente. Do contrário, você não vai conseguir adorar a Deus com uma vida em santidade. Renove, mude, transforme a sua maneira de pensar, de viver. Não se amoldem, não imite o comportamento desse mundo, mas transforme por tudo aquilo que Deus ele já tem gerado em seu coração. Eu passo isso com a minha filha na questão da roupa. É uma dificuldade, gente. Eu dei o exemplo da roupa porque foi algo que eu já alcancei e fica mais fácil para eu poder ilustrar. Mas tem N outras coisas que nós como igreja precisamos mudar. Por quê? Porque nós não nos amoldamos ao padrão desse mundo.
Só que você não muda simplesmente em falar, vou mudar, quero mudar. Você só vai conseguir mudar se você alimentar mais o seu espírito. Se você simplesmente falar hoje, a partir de hoje, eu não me assento mais em mesa de escarnecedores. Talvez você não consiga sustentar esse posicionamento, mas quando você começa a se encher do Espírito e o Espírito está governando a sua vida, você tem vida na palavra, você jejua, você ora. Quando você se assenta com os escarnecedores, algo dentro de você diz, some dessa mesa. Essa mesa não é para você. Olha como fulano tá falando. E aí você vai observando as falas das pessoas e você vai vendo o lixo que elas vão soltando e você fala, isso aqui não é para mim. Aí você se retira dessa mesa, entende? Você precisa alimentar primeiro o seu espírito para conseguir viver uma vida de adoração a Deus, que é uma vida em santidade, transformando a mente, renovando seus pensamentos, para que você assim possa oferecer sacrifício vivo a Deus. Sejam sacrifício vivo a Deus. Versículo 3. Com base na graça que eu recebi, eu dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que vocês realmente são. Antes, sejam honestos em autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Vamos lá para Almeida. Portanto, pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Aqui está falando, não pense de vocês além do que convém. Na NVT, não se considere melhor do que realmente você é. Ou seja, dá uma baixada na sua bola. Para de ficar pensando que você é top dos top dos top, que você é o santão, que você é aquele mais puro da igreja, que você é o mais top, que o seu trabalho é melhor do que os outros. Tem pessoa que ela solta isso e você vê onde está o coração dela. Ontem mesmo eu escutei essa fala de soberba vinda de uma pessoa e falou assim, nossa, eu faço muito, sabe? E quando a pessoa ela solta isso aí, você vê que o coração dela tá se achando demais. Toma cuidado, gente. Ninguém é melhor do que ninguém diante do Senhor. Mas em comportamento, não ache melhor do que você. Não se ache melhor do que você é. A Cacau, ela estava conversando comigo na mesa na semana passada e ela falou assim que algo deu um incômodo nela. Que uma pessoa virou para ela e falou assim, Cacau, eu quero que você me acompanhe. Porque eu olho para a sua vida e eu vejo uma pessoa muito reta, muito temente a Deus, sempre se posicionando, isso, aquilo outro. E ela falou assim, Raira, eu vou ter que mudar alguns comportamentos porque eu não estou enxergando isso que essa pessoa falou. E eu falei, não, Cal, você transmite isso sim. Ela, não, mas eu vejo que no passado eu era mais. Ou seja, ela queria ajustar a vida dela ao ponto do que as pessoas estavam falando. As pessoas te elogiam e vai falar, por exemplo, nossa, Raira, você é uma bênção, como você edifica a minha vida. Gente, é muito fácil eu pegar esse comentário que vocês liberam sobre a minha vida e eu começar a achar que eu sou isso, mas se eu não avaliar o meu coração e ver o tanto que eu sou egoísta e ver o tanto que eu tenho problemas para tratar, eu vou ficar achando que eu sou uma bênção e não preciso mudar. É isso que a Bíblia está dizendo. Raira, para de pensar mais do que você é. Vocês veem a live que eu faço, vocês veem o post que eu coloco no Instagram, mas quem me conhece no dia a dia são as pessoas que moram comigo, que trabalham comigo, que vivem o dia a dia comigo. E mais do que essas pessoas que estão do meu lado, eu me conheço. Então, quando as pessoas falam assim, Raira, você é uma bênção, eu preciso olhar para dentro do meu coração e certificar, será que se de fato eu sou uma bênção? Eu posso ser uma bênção na sua vida, mas será que eu sou uma bênção para Deus? Será que eu tenho agradado a Deus com os meus comportamentos? Eu estou lutando com o egoísmo, gente, eu sou muito egoísta, num ponto alto que vocês não fazem ideia. E eu estou lutando com o egoísmo. Vocês não sabem o tanto que eu sou egoísta. Entende? Então, para vocês eu sou uma bênção. Mas por conta num ponto de palavra. A Raira está liberando palavras sobre a minha vida. Mas eu estou lutando contra o egoísmo. Sou extremamente egoísta. Penso muito em mim. E tenho que trabalhar e está sendo forçado para mim. Eu não faço isso no natural. Eu sou egoísta nata. Se tem algo que vai me trazer malefícios, não vai me beneficiar, eu não quero fazer.
Se tiver que escolher entre eu fazer algo e ser beneficiado e você fazer algo para ser beneficiado e isso vai me prejudicar, eu não quero fazer para você. Tá entendendo? Essa é a Raira. Eu tô lutando para dizer o não. Jane tem que lutar, tem que se posicionar, sabe? Então a palavra tá dizendo, não se considere melhor do que você é. É lógico que eu não vou tirar o mérito de, Raira, você é uma bênção fazendo uma live. Ótimo, eu reconheço, existe uma dedicação, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que estar com conteúdo, eu tenho que estudar mais. Eu não vou tirar esse mérito não, porque eu me dedico para isso. Só que eu não tenho que me achar mais do que sou, entendeu? Eu não tenho que falar, nossa, realmente sou espetacular, esplendorosa. Não, eu tenho muitos pontos para melhorar. Eu poderia estar estudando muito mais para liberar um conteúdo muito mais denso para vocês. E eu não vou me considerar essa pessoa porque eu ainda não sou. E a palavra está dizendo, faça uma autoavaliação medindo-se de acordo com a fé que Deus te deu. O meu ponto é o egoísmo, eu tenho que tratar isso. Qual que é o seu ponto? Você tem que se considerar legal. Você é um ser humano legal, é gente boa, tem lindas habilidades, tem dons, porém não se considere mais do que você é. Amém? Posso ouvir um amém, igreja? Manda um amém aí, eu vou tomar meu chá. Gente, eu descobri a fazer a garrafa de café. Antes eu fazia só uma xícara de café pra live. Agora eu faço a garrafa e tomo ela toda durante a live. É isso. Quem dá conta? É isso, né, família? Vamos, versículo 4. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos percebemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção de fé que você recebeu. Se tiver dom de servir, sirva com a dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consiste em encorajar pessoas, encoraje. Se o seu dom de contribuir, dê com generosidade. Se for dom de exercer liderança, lidere de forma responsável. Se for de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Amém? As pessoas amem. Amém. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apegue-se firmemente ao que é bom. Amem com amor fraternal e tenham prazer de honrar uns aos outros. Grifa isso na sua Bíblia, gente. Tenha prazer de honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirva ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades, não parem de orar. Quando um membro do povo santo passar por necessidade, ajude com prontidão e seja sempre disposto a praticar a hospitalidade. Abençoe aqueles que o perseguem, não amaldiçoe, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Gente, que lindo, né? Romanos 12. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, não tenham amizade com gente de condição humilde e nem pense que não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pense que sabem tudo. Nunca paguem o mal com mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Isso aqui eu preciso, vou ter que grifar, isso aqui eu preciso, ó. Pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. E eu vou escrever assim uma interrogação, uma exclamação, perigo, e vou colocar Raira, toma cuidado. Pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vingue. Deixe que a ira de Deus se encarregue disso, ou seja, deixa que o Pai resolva isso para vocês.
Pois assim dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim e eu lhe darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer, se estiver com sede, dele de beber. E ao fazer isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Eu amo esse versículo. Não deixe que o mal vença, mas vença o mal praticando o bem. Bora lá. Bom dia para vocês que estão chegando agora. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos finalizando Romanos capítulo 12 e nós começamos a falar aqui no início do capítulo sobre oferecer a Deus um sacrifício vivo. E aí nós entendemos que oferecer sacrifício vivo é você mortificar sua carne, adorando a Deus com uma vida em santidade. Pegou? E aí depois dele falar isso, ele vai falar assim, olha, oferecer o sacrifício vivo, mas para oferecer sacrifício vivo, chegar nesse lugar, você precisa trazer uma renovação para sua mente e não se amoldar ou muito menos imitar os padrões desse mundo. Deixe que o Senhor transforme a sua mente. Depois que ele disse isso, ele vai falar ainda mais. Olha, assim como o corpo possui muitos membros, mãos, braços, pernas, cabeça, ouvido, olhos, boca, pronto. O corpo possui muitos membros, assim também é o corpo de Cristo. E ele vai falar, alguns vão ser chamados para servir, outros capacidade para poder pregar, para poder socorrer pessoas, para poder contribuir, para ensinar, encorajar. E ele vai falar um tanto de coisa que as pessoas podem fazer. E ele diz o seguinte, Paulo fala, olha, alguns vão ser chamados para servir, que esse sirva com excelência. Aqueles que têm prontidão de fazer, de profetizar, faça de acordo com a fé que recebeu. Se o seu dom encorajar, encoraje as pessoas. Se for de ser mestre, ele diz, ensine bem. Se for de liderar, lidere com responsabilidade. Paulo vai trazer uma série de instruções para a vida de um cristão, para que você possa levar a sua vida de uma maneira mais justa e reta possível. Tudo aquilo que o Senhor colocar na sua mão para fazer, faça com zelo, faça com dedicação. Poliana, nós estamos lendo Romanos 12 e eu finalizei o versículo. Depois você volta, assiste desde o início, que foi uma bênção, viu? Espero que de alguma maneira possa falar o seu coração. Ele está falando assim, olha, existem vários membros no corpo de Cristo e esses membros têm que fazer uma boa execução, sabe? Dê o seu melhor naquilo que Deus ele te chamou para poder fazer. Faça com zelo, faça com amor. Depois dele falar sobre esse ponto, né, de dons e que cada um vai servir em uma função, ele finaliza dizendo, amem os outros, ande com aqueles que são humildes, pratique hospitalidade, sabe? Tenha ali, seja servo, sabe? Esteja com seu coração disposto a se alegrar com aqueles que se alegram, chore com aqueles que estão chorando, viva em harmonia com os outros, não seja orgulhoso. Deixou aqui registrado um versículo para mim, pense sempre o que é melhor para fazer para todos, não só para benefício próprio, né? Pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. E ele finaliza falando assim, não pratique vingança, ame o seu inimigo, regue ele com amor, com graça, sirva aquelas pessoas que te perseguem e assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. Eu amo isso, ajunte brasas vivas sobre a cabeça das pessoas, que é você fazer o bem para aqueles que te perseguem, para aqueles que te desejam o mal, e deixe que a vingança o Senhor fará. E ele diz, a vingança cabe a mim, eu darei o troco, diz o Senhor. Não fique preocupado em vingar, em trazer revanche, em fazer justiça com as suas mãos, porque o Senhor, ele tem cuidado de tudo isso. É isso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Eu espero que de alguma forma isso possa ecoar no seu coração no dia de hoje. Que você possa aprender todos os dias, fazer um sacrifício vivo, santo, que é agradável aos olhos de Deus. Não é agradável aos nossos olhos não, porque às vezes nós temos a mania de olhar e falar assim, estou agradando a Deus. Nós precisamos fazer aquilo que é agradável aos olhos dele. Quem julga se é agradável ou não é o nosso Pai. É isso, gente.
Tem alguém aqui que está assistindo essa live que ainda não aceitou Jesus e gostaria de fazer isso pela primeira vez? Eu tenho um compromisso com meu Pai e o meu compromisso é dar oportunidade para aqueles que ainda não aceitaram Jesus encontrar com Ele, e aqueles que estão afastados reconciliar, voltar. Se você quer fazer isso nessa manhã, você vai escrever: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Senhor. E se você quer voltar, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar pela vida de vocês. Tem alguém que quer compartilhar alguma coisa? Escrevam aí. Se você já aceitou Jesus, já sabe o que você tem que escrever, né? Escreve aí: eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu sou salva. Todo mundo tá salvo? Se você tá salvo, escreve isso: eu sou salvo. Amém? Você que tá chegando agora, deixa eu ver quem tá chegando agora. Cícera, Dani, vou pegar vocês, hein? Estão chegando atrasada. Cláudia, Lúcia, Franciele. Amanhã estarei esperando vocês aqui mais cedo, hein? Pra você que tá aqui, tem alguém que tá aqui pela primeira vez? Escreve assim: eu estou aqui pela primeira vez, deixa eu te conhecer. Nós já vamos orar para terminar. Vou abençoar o seu dia para você ir em paz, em segurança, viver os planos e os projetos de Deus para sua vida. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Deixa eu te conhecer. Eu falo mais que a boca, né, gente? Falo. Gosto de falar demais. Gosto demais de falar. Seja bem-vinda, Carlinha. Deus te abençoe, viu? Temos live todos os dias. Silvana, eu estou aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda, Silvana. Nós temos um grupo no WhatsApp, onde eu sempre coloco o nosso resuminho do que nós falamos aqui na live. Eu coloco a música devocional e uma tarefa para a gente colocar em prática tudo aquilo que nós vimos. Um beijo, minha pastora linda, eu te amo. Bom dia, minha pastora. Gente, eu preciso deixar aqui também um beijo pro B. O B, ele é irmão de uma amiga minha, filho também de uma amiga, e ele também é o meu amigo, e ele sempre vê as lives. Eu acho que ele tem 8 anos, se eu não tô enganada. Não, 8, 10. Quantos anos o B tem, pastora? Eu acho que ele tem uns 8 até 10 anos. E ele sempre assiste a live com a irmã dele ou com a mãe. Beijo, viu, B? Eu amo a sua vida. Quero participar do grupo no WhatsApp. Silvana, eu sempre deixo o link nos stories, viu? Vamos encerrar? 9 anos que ele tem, né? Obrigada, pastora. Coloca a mão no seu coração. Os coléricos já foram embora, porque já assistiu o devocional, foi tudo embora. Ai, Deus. Bora orar. Coloca a mão no seu coração. Fecha seus olhos. É para fechar o olho, viu? Fecha o olho. Josué, Line, estão entrando atrasado na live. Amanhã eu vou esperar vocês mais cedo, viu? Nós fazemos devocional todos os dias. Coloca a mão no seu coração. Receba a bênção aí. Repete comigo assim: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos. Dei a oportunidade para aqueles que querem aceitar Jesus, mas ninguém apareceu. Pode ser que posteriormente, assistindo essa live, venha aparecer alguém e eu já entrego essa vida nas tuas mãos, Pai. Declaro que todos nós que estamos aqui somos salvos, Pai. Obrigado por isso. Obrigado por ter nos separado para o Senhor. Obrigado por ter tocado o nosso coração, porque nós sabemos que até mesmo a vontade de inclinar ao Senhor, de ir até o Senhor, vem de Ti, Pai. O Senhor gera isso no nosso coração e nós temos a responsabilidade, sim ou não, de corresponder ao Teu chamado. Obrigado por cada vida que aqui está, que correspondeu ao Seu chamado e disse sim para Jesus. Obrigado por isso, Pai. Eu oro para que a nossa mente
seja renovada, que nós não venhamos nos amoldar aos padrões desse mundo, muito menos imitar aos costumes e comportamentos que ele tem, Pai. Nós queremos oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo ao Senhor, que é o nosso culto racional, o que é agradável ao Senhor, o que é adorar ao Senhor com uma vida em santidade. Nos leva a esse lugar, Pai. Eu abençoo a vida de cada um aqui. Não deixe que eles vivam o dia, Pai, de forma ansiosa. Eu entrego cada problema, cada dificuldade, cada dor, cada luta, doença. Eu coloco nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa mesmo conduzir a situação em cada casa, em cada família. Eu ministro bênção sobre essas vidas que aqui estão, Pai. Que eles possam mesmo experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, Deus. Mas antes, lembrando que eles precisam mudar a forma de pensar. Deus, eu abençoo eles para poder viver um dia na Tua presença, cheios do Espírito Santo. Coloque uma vida diante de nós no dia de hoje, para que nós possamos fazer a diferença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê a graça, a paz, o ânimo, viu? Em nome de Jesus. Gente, eu quero dar um feedback para vocês sobre a geladeira. Ainda não comprei a geladeira, mas temos torno aí de uns R$ 1.500 na conta para poder comprar uma geladeira, mesa e uma máquina de lavar. Ainda não tive tempo de ir no Topa Tudo. Os dias foram corridos de sexta para cá. Mas eu vou olhar isso, vou comprar e dou aí o feedback para vocês. Mas nós já entregamos uma cama para ela, para aquela família que eu falei que estava sem as coisas. Entreguei uma cama. Ontem nós levamos um armarinho de cozinha, mandei mensagem para ela, consegui um emprego, foi fazer entrevista ontem. Então vamos esperar para ver como é que vai ser os próximos passos. Mas o Senhor tem sustentado essa família. Obrigado por vocês serem um comigo. Fiquei muito feliz porque nós tivemos mais de 35 pessoas abençoando aí essa família. Foi com 10, 5, 20, 100 reais, 200. O recurso chegou. Obrigado por vocês serem um comigo, tá? Assim que eu levar a geladeira, eu vou filmar tudo, registro para vocês e coloco prestação lá no nosso grupo. Um beijo. I love you. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo, um queijo e até amanhã. Beijo!